Bom, galera do Aprova Timon, aqui é o professor Wesley, professor de Biologia, junto com o professor Luciano Mourão. A gente vai passar aí dicas para vocês para se prepararem bem para o Enem. Na aula de hoje eu selecionei um tema bastante interessante, bastante relacionado ao nosso dia a dia, que são os fungos. Vocês sabem que no sistema tradicional dos 5 reinos, o reino fungi ele foi o último criado lá pelo Whittaker, aquele sistema que considera o reino monera, reino protista, reino animal, reino plante. O último criado aí foi o reino fungi. Essa classificação que depois foi adaptada por Woese, e aí surgiu a história dos domínios. Isso é tema para uma outra aula, um outro encontro da gente, tá bom? Então, os fungos, de maneira geral, são conhecidos pelas pessoas por termos como mofo, bolores, muito conhecidos também por causar micoses, como pé de atleta, impinge, frieira, unheira, tá certo? Então, esses são os termos populares que você mais encontra em uma busca quando se faz uma pesquisa sobre fungos. Esses organismos, inicialmente eles foram classificados como plantas, pelo fato de, se você observar aqui no desenho, você tem aqui um cogumelo e você vê essas estruturas que nós chamamos de hifas, que se assemelham com raízes de vegetais. Por isso que houve esse primeiro enquadramento deles junto no grupo das plantas. Só que eles são aclorofilados, ou seja, eles não fazem fotossíntese, por isso não poderiam perdurar dentro desse grupo. E aí quiseram trazer ele para o grupo dos animais, porque eles têm muitas características compartilhadas com animais. Por exemplo, eles têm quitina na parede celular. Aí você fala, professor, mas animal não tem parede celular. Mas muitos animais têm quitina. Por exemplo, o exoesqueleto dos artrópodes, as cerdas dos anelídeos, a rádula dos moluscos, tudo isso é feito desse polissacarídeo nitrogenado chamado de quitina. Eles guardam suas reservas energéticas na forma do glicogênio, que é a maneira também que nós guardamos nossa reserva energética, tá certo? Como os animais, eles são heterótrofos ou heterotróficos, só que eles fazem um tipo de nutrição diferente dos animais. Os animais, eles são heterótrofos por ingestão, eles têm que ingerir o alimento para digerir dentro do seu corpo. Já os fungos, eles são heterótrofos por absorção. Por quê? Porque a sua digestão ela é extracorpórea. Estão vendo essas hifas aqui? Essas hifas, elas em cima de um tronco de uma árvore, de um animal morto, ela libera enzimas digestivas e aí essa digestão ela acontece fora do corpo e os nutrientes vão sendo absorvidos por essas hifas. Então, eles diferenciam dos animais por serem heterotróficos por absorção, tá bom? Todos eles são eucariontes e aí, pelo fato de ter uma biodiversidade muito grande, decidiu-se que eles deveriam ter um reino próprio. O Whittaker decidiu isso. E aí nós encontramos aqui tanto os organismos pluricelulares, como nós encontramos também organismos unicelulares, por exemplo, as leveduras, utilizadas, por exemplo, na fabricação de cerveja e de outras bebidas alcoólicas. As leveduras são unicelulares, também estão dentro aqui dos fungos, tá certo? Bom, este fungo aqui, no caso, o papel ecológico dele principal é o papel de decompositor. Eles vão quebrar a matéria orgânica dos organismos quando morrem e transformar isso em matéria inorgânica, para que possa se iniciar, a partir dos produtores, uma nova cadeia alimentar. Esse é o papel principal ecológico dos fungos, o papel de decompositores nas cadeias alimentares.
Mas existem outros papéis ecológicos, outros nichos ecológicos para os fungos. Por exemplo, tem fungos predadores. Professor, mas como é isso? Um fungo correndo atrás de um animal, né? Bom, esses fungos predadores, na verdade, eles têm armadilhas, como as plantas carnívoras têm. Por exemplo, tem alguns que essas hifas, elas são dotadas de movimento. E aí, quando está passando um nematóide do solo, por exemplo, uma espécie de lombriga de solo, essas hifas se entrelaçam naquele animal e capturam ele, apreendem ele e fazem uma digestão em cima daquele animal ainda vivo, certo? Fungos podem ser parasitas, causadores dessas micoses que eu falei para vocês, como o pano branco, ferreira, impinge. E fungos também podem ser mutualísticos, ou seja, estabelecerem simbioses do ponto de vista harmônico. No é o caso, por exemplo, dos líquens, que são associações de fungos com ou cianobactérias ou algas verdes, e as micorrizas, que são associações mutualísticas entre hifas e raízes de certas plantas. Ok? Bom, então, do ponto de vista de divisão corpórea, eles diferenciam de plantas e animais pelo fato de não apresentarem tecidos. Como é, professor, o padrão de organização? Então, você tem a célula, num organismo como esse, multicelular, elas se organizam em hifas, esses filamentos, cada filamento desse aqui é uma hifa. O conjunto de hifas forma o que nós chamamos de micélio. Esse aqui nós chamamos de micélio vegetativo, esse que fica dentro do substrato, responsável pela absorção de nutrientes. Ele pode crescer de maneira assustadora. Se você buscar lá, por exemplo, no Guinness Book, qual o maior ser vivo do mundo, não é animal nem é planta, vai ser um fungo que existe em uma floresta dos Estados Unidos chamado de Armillaria ostoia. Ele é um fungo que tem mais de 1000 anos e que é considerado o organismo vivo maior que existe. Bom, ele habita, por exemplo, uma área equivalente a 50 campos do Maracanã, só que a maior parte dele fica soterrado embaixo da floresta. Já esse micélio com hifas entrelaçadas, nós chamamos de micélio vegetativo. Esse micélio vegetativo, ele é micélio reprodutivo. Esse micélio reprodutivo, ele também pode ser chamado de corpo de frutificação. É uma outra denominação para ele. E ele é responsável por liberar esses esporos. Bom, pessoal, e esse micélio formado por hifas entrelaçadas que fica sobre o substrato, que é responsável pela produção dos esporos, né? O que é isso aqui? São milhares de esporos. Isso é produzido pelo chamado micélio reprodutivo, conhecido também como corpo de frutificação. Ok? Mas nesse caso aqui, se você encontrar na mata um cogumelo desse com essas colorações de advertência, esses cogumelos coloridos, isso vale tanto para a planta como para animais, não coma isso. Isso é chamado de coloração de advertência. Na maioria das vezes são animais, plantas, fungos venenosos, tóxicos. É esse caso aqui, por exemplo. Aqui é o cogumelo amanita, do gênero amanita. Esses cogumelos, muitos deles são venenosos e outros são alucinógenos. Não sei se vocês jogaram, né? Eu mesmo joguei muito na minha infância um joguinho chamado de Mario World. No Mario World, Super Mario World, o Mario e o Luigi, eles cresciam, ganhavam força quando eles comiam esses cogumelos. Aquilo foi inspirado no cogumelo amanita, por ser alucinógeno, provocar essa sensação de poderio, né, de aumento de poder nas pessoas, tá bom? Bom, o conjunto dos dois micélios, o reprodutivo e o vegetativo,
formam o que nós chamamos, né, o organismo do fungo, certo? Então veja que aqui não tem tecidos, órgãos, sistemas. Você tem hifas, micélio e o organismo, tá bom? Olha, esses esporos aqui, existem aqui esporos assexuados e esporos sexuados, como ocorre com muitos fungos. A principal forma de reprodução dos fungos é por esporos. Professor, como é que eu sei a diferença? A olho nu? Não tem como saber a olho nu, certo? Só a nível microscópico, ou no mínimo ao nível de uma lupa. Mas o detalhe é o seguinte, aqui nós temos esporos chamados de conidiósporos e nós temos esporos chamados de basidiósporos. Qual é a diferença? Esses conidiósporos, que são produzidos em estruturas chamadas de conídeos, eles são esporos assexuados. O que é isso? Eles provêm de mitose, eles vêm de um processo chamado de mitose, e tem esse símbolozinho aqui, né? O E fatorial, de equacional equitativa. Então, cada esporo desse, quando cai no solo germina, pode formar um novo cogumelo desse, idêntico, clone, uma cópia dele, tá certo? Já os esporos chamados de basidiósporos, também podem ser liberados junto com os conidiósporos, eles são chamados de esporos sexuais. Por quê? Porque eles provêm de uma, e esse aqui é o símbolo de que divisão celular? Da meiose. Essa meiose aqui, ela é chamada de meiose zigótica. O que é isso, professor? É o seguinte, os fungos, essas hifas aqui deles, elas podem se unir. É o que nós chamamos de plasmogamia. A plasmogamia é a fusão de hifas, tá bom? Então, essas hifas, cada uma delas tem um núcleozinho. Ao fundir, esses núcleos se juntam, formando aí um zigoto, a união de núcleos, uma cariogamia. Esse zigoto, logo em seguida, sofre a meiose, originando aqui, para cada zigoto que entra em meiose, 4 basidiósporos em estruturas chamadas de basídio. Aqui está em lente de aumento, em detalhe, porque não é possível ver a olho nu. Então a diferença é que o basidiósporo, ele vem de meiose. E se ele vem de meiose, eles são distintos. Não é o caso dos conidiósporos. Então, o basidiósporo, quando ele cai no solo e germina, ele vai originar um cogumelo. Tem a possibilidade, grande possibilidade, deste cogumelo ser diferente daquele que o soltou. Normalmente ele vai ser diferente, tá certo? Por quê? Porque ele veio de um processo de meiose, onde ocorreu recombinação, crossing over, certo? Então, esse esporo aí, ele é um esporo chamado de sexuado, certo? Bom, todo fungo que tem o corpo de frutificação, o micélio reprodutivo, nessa forma de chapéu, esse corpo de frutificação, ele é chamado de basidioca. Todo fungo que tem esse cogumelo em forma de chapéu, ele vai pertencer ao filo, ao grupo dos basidiomiceiros, que é o segundo em biodiversidade. Pessoal, o que é isso? Bom, vejam só. Um reino se divide em quê? Filos. Reficofagem. Reino, filo, classes, ordem, família, gênero e espécie. Então, um reino se divide em filos. Isso aqui são filos. São os 5 principais filos. Tem mais, mas esses são os principais. Os quitridiomicetos, zigomicetos, ascomicetos, basidiomicetos e deuteromicetos. Bom, os quitridiomicetos, este grupo aí, ele reúne todos os fungos aquáticos, todos, seja os de água salgada ou de água doce, é o filo Chytridiomycota. Esses fungos aquáticos, eles apresentam flagelo
em algum momento do seu estágio de vida. Normalmente o esporo deles é flagelado, é até chamado de, está aqui identificado, o zoósporo, ok? Então todos os fungos que apresentam flagelo em algum momento da vida, eles são chamados genericamente de mastigomicetos. Mastigomicetos é o termo, vem de mastix, que significa chicote, significa flagelo. Já esses outros 4 grupos aqui, esses 4 filos aqui, eles são chamados de amastigomicetos. O que é isso? Eles não têm flagelo, são os fungos que não apresentam flagelo em nenhum estágio da sua vida, ou seja, o esporo deles não tem flagelo. Por isso que este grupo aqui é todo representado por fungos terrestres, todos os fungos terrestres, onde está a maior parte da biodiversidade. Então nós temos os zigomicetos, os asco, basídio e deuteromicetos. Bom, os ascomicetos é o grupo carro-chefe, é o principal, é o que tem mais espécies descritas pelos cientistas. Eles também formam um corpo de frutificação, só que olha a diferença, o corpo de frutificação deles não é na forma de chapéu, é na forma de uma taça, chamado de ascocar, o ascocar, certo? É uma tacinha, como se fosse na forma de um copo, é aí onde está, tá certo? O grupo de maior biodiversidade. Outro detalhe é que, assim como os basidiomicetos, eles apresentam hifas septadas. O que é isso? Tem fungo que você não vê a separação entre as células. Já os septados, você vê a separação entre as células. Você vê as paredes de quitina entre as células. Só que essa separação nunca é completa, porque sempre tem uma parte do citoplasma de uma célula que adentra na outra, certo? Então essas hifas septadas acontecem nesses fungos que crescem mais, tanto os basidiomicetos como os ascomicetos. Professor, de outra diferença entre os asco e os basidiomicetos, que são os 2 principais grupos. Além da diferença na forma do corpo de frutificação, o seu processo reprodutivo também tem diferenças, ok? Por exemplo, esse basidiósporo, como ele se forma por fora do esporângio, que é o basídio, eles são chamados de esporos exógenos. Exógenos. Exo significa por fora, fora. Já nos ascomicetos, o que acontece? As estruturas que formam os esporos microscópicas são chamadas de asco. Asco é o esporângio dele, o asco. E aqui dentro estão os esporos sexuados deles, total de 8. Né? Esses esporos são chamados de ascósporos. Ascósporos. Beleza? Os ascósporos, eles estão dentro do esporângio, não por fora, como nesse caso aqui. Eles estão dentro. Por isso que eles são chamados de esporos endógenos. Certo? Essa é a diferença no ciclo reprodutivo, ciclo de vida dos basidiomicetos e nos ascomicetos. Lembrando que esse ciclo de vida, que tem meiose zigótica, né? Esse ciclo de vida, ele é chamado de ciclo de vida, ciclo aponte. Por quê? Por que ele é chamado de ciclo aponte? Porque só tem um indivíduo, só tem uma forma adulta, ele não tem alternância de gerações. Nosso ciclo é o diplonte, porque tem uma forma adulta, só que as nossas células são diploides e outros fungos são haploides, por isso que o ciclo é chamado de ciclo aplonte, ou aplobionte aplonte, tá certo? Nas plantas tem aquele da alternância de gerações, que é chamado de diplobionte, certo? Ou aplonte diplonte. Então, dos fungos, qualquer célula aqui que eu pegar de um cogumelo, ela é haploide. A única célula durante todo o ciclo de vida de um fungo que é diploide é o zigoto. Aí depois que ele sofre meiose, todas as células filhas são haploides, tá bom?
Bom, aqui nesse grupo dos ascomicetos, nós temos as leveduras, que eu falei para vocês, como do gênero Saccharomyces, que são usados para a fabricação de cerveja, de vinhos. Nós temos o penicílio, de onde se extrai a penicilina, que é um poderoso antibiótico. Aí a gente já entra na questão da importância econômica dos fungos. Os fungos servem para a produção de medicamentos. A penicilina é extraída desse fungo, o penicílio. Clavíceps é um fungo que também produz substâncias alucinógenas. A mais famosa é o LSD, que é uma droga ilícita alucinógena, tá bom? Bom, e tem outros comestíveis como mortella também. Dos Basidiomycetes, esse aqui é venenoso, mas temos os do gênero Agaricus, que são conhecidos como champignon. O pessoal usa, por exemplo, aí para fazer pratos como estrogonofe, misturar ali com pedacinhos de carne cozidas ou assadas, tá bom? Bom, os zigomicetos, eles não formam essa estrutura complexa, corpo de frutificação. Eles formam apenas esporângios simples. E as hifas deles são cenocíticas, ou seja, elas não têm esses septos. Elas não têm septos, são hifas sem septos. Ou seja, os citoplasmas das células estão todos unidos, ok? Aqui nós temos os fungos conhecidos como os bolores, bolor de pão, bolor de frutas, por exemplo, o gênero Rhizopus, que é um bolor de pão, bolor negro de pão, esse que mofa esse pão que você deixa aí, não é? 2 dias, 3 dias, não é bom comer pães que estejam bolorados, tá certo? Pode trazer um risco para a saúde. E esse último grupo aqui é o grupo dos deuteromycetos. Se eu botar um asterisco, por quê? Porque esse termo está em desuso. Esse grupo está em desuso. Você diz, professor, esses fungos estão em extinção? Não, é porque na realidade eles estão sendo acomodados nos outros grupos, principalmente aqui nos ascomicetos. Ali era uma espécie de filo provisório. Porque o argumento que eles eram colocados lá, assim que era descoberto um fungo e não se conhecia muito, ele ia colocar dentro dos deuteromycetes, que é o grupo dos chamados fungos imperfeitos, porque eles não têm reprodução, sem reprodução sexuada e também não formam corpo de frutificação. Mas aí, pouco a pouco, os indivíduos vão sendo reclassificados. O penicílio, por exemplo, já pertenceu a esse grupo e hoje pertence aos ascomicetos. E aqui nós temos os fungos causadores, né? Os fungos parasitas causadores de micoses, dessas que eu citei para vocês. Por exemplo, a frieira, o chamado pé de atleta. As pessoas que passam 2, 3 dias, 4 dias com a mesma meia, isso deve ser evitado. Por quê? Porque o pé da gente, ele tem condições ideais para o desenvolvimento de fungos. Ele tem matéria orgânica entre os dedos. Dentro do tênis é quentinho, abafadinho, úmido, tudo que um fungo gosta para se desenvolver. O nosso local é muito quente, então isso facilita o desenvolvimento desses fungos causadores de micose. Tem gente que usa tanto tempo que quando tira a meia está se mexendo, criou ali uma biogênese, né? Então, o recomendado é que a meia de uso diário, você não pode estar usando mais de um dia, que isso favorece o desenvolvimento de fungos causadores de micose. Agora, esses que causam micoses, problemas de saúde, por exemplo, a candidíase, o cândida, o fungo cândida, que causa uma IST, é considerado uma IST, uma infecção sexualmente transmitível, é causado também por um deuteromyceto do gênero Candida albicans, certo? Ela também é favorecida pelo uso, por exemplo, de roupas íntimas durante muito tempo sem fazer a asepsia correta, certo? Agora, esses fungos que causam esse problema não representam nem 1% das espécies de fungos. A maioria deles são benéficos, como eu citei para vocês. O que seria da decomposição se não existissem os fungos e as bactérias? Fungos utilizados como alimento diretamente ou indiretamente, as leveduras também, elas são chamadas de fermento biológico, é usado também para produzir pães, para produzir massas em geral. Pizza, como teria pizza se não existissem as leveduras?
certo? Então eles são muito mais importantes para a vida dos seres humanos, dos outros organismos e para o equilíbrio na natureza, ok? Então, um abraço e até o próximo encontro.